Salve espectadores do canal! No primeiro vídeo desse especial de um mês sobre a Alemanha nazista e o Holocausto, eu trouxe para vocês um livro que saiu há pouquíssimo tempo no Brasil. Como muitos de vocês sabem, os campos de concentração e de extermínio não prendiam ou executavam apenas judeus. Testemunhas de Jeová, comunistas, gays, ciganos, anarquistas, todo tipo de grupo indesejável era colocado nesses lugares. O que muita gente não sabe é que muitos padres foram presos em campos de concentração por uma série de fatores. Por pressão diplomática do Vaticano, eles foram todos agrupados, ou a sua grande maioria, no campo de concentração de Dachau, onde tinham seu próprio pavilhão. O livro de hoje é O Pavilhão dos Padres, Dachau 1938-1945, de Guilhem Zeller. Dachau foi o primeiro campo de concentração projetado e concebido pelos nazistas praticamente uma década antes de se começar a pensar e implantar a solução final. Ele foi construído em 1933, pouquíssimo tempo depois que Hitler chegou ao poder, e a partir de 1941 começou a ser usado para executar pessoas. Chegou a ter uma câmara de gás, mas não há registros de que ela chegou a ser usada. As execuções aconteciam de formas mais tradicionais, como um fuzilamento, por exemplo. Foi nesse lugar que ocorreram os eventos que esse livro aborda, com o recorte cronológico que o subtítulo do livro já entrega para vocês. Os padres presos em Dachau eram de várias nacionalidades, entre os países que vinham sendo ocupados pela Alemanha. Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, especialmente Polônia. Mas logo os padres alemães passaram a ser presos também. Eles foram vítimas de experiências, espancamentos, assassinatos, como quaisquer outros prisioneiros. E o fato de que esses homens eram religiosos, representantes de uma instituição global, não ajudou em nada. Pelo contrário, em geral eles eram ridicularizados por conta da religião. E o fato de que a Igreja Católica era uma instituição global, ainda é na verdade, até atrapalhava, porque o nazismo e o fascismo, sendo ideologias nacionalistas extremas, são totalmente contrários a qualquer tipo de internacionalismo e interferência externa nos assuntos nacionais. Como eu já falei naquele meu vídeo sobre o que é fascismo, que você pode assistir clicando nesse card. Uma coisa que tornou a experiência mais suportável foi o fato de que esses padres foram autorizados, depois de algum tempo, a ter uma pequena capela no campo, a única em todos os sistemas de campos nazistas. A vida religiosa dessa capela, a liturgia em latim e essa conexão litúrgica com o resto do mundo cristão, ajudou padres e fiéis a manter a fé diante da brutalidade das privações do campo. Dos mais de 2.500 padres presos em Dachau, na verdade foram mais de 2.700, se não me falha a memória, o autor afirma que 1.034 morreram no campo, um número que ele considera o maior entre todas as perseguições que membros da Igreja Católica sofreram na história, ou ao menos na história recente, pelo menos desde a Revolução Francesa. O autor tenta trazer à tona questões como a diferença das experiências dos padres presos e de outros prisioneiros, os motivos da perseguição aos padres, de como os bispos alemães apoiaram o nazismo no começo, mas foram mudando de ideia conforme ele se brutalizava e eles viam as consequências de se apoiar essa ideologia, a postura desses padres diante das situações nos campos, e por aí vai. O livro me passou uma imagem de ser bem factual, no sentido de que a narrativa tenta seguir uma cronologia bem marcada e vai apresentando dados continuamente. Isso pode fazer com que, para alguns, a leitura possa ser um pouquinho repetitiva, porque ele vai jogando dados e informações cronológicas em sequência. Mas do ponto de vista histórico, é bem evidente que o autor fez uma pesquisa bem sólida. Zeller teve a oportunidade de contar com a ajuda de alguns sobreviventes de Dachau, no caso padres, e o livro dele é bem descritivo em relação à violência dentro do campo. O livro é dividido em 3 partes que separam o conteúdo. Primeiro, como os padres foram sendo presos e como foi feita a centralização dessas prisões em Dachau. Na segunda parte são concentrados os materiais sobre a fome, as doenças, o ódio anticristão, as experiências médicas e as mortes. Na terceira aparece a capela de Dachau, a vida sacramental dentro do campo, até a libertação no final do mês de abril de 1945. Então é isso, dos lançamentos de 2018 sobre o tema, nossa primeira recomendação é O Pavilhão dos Padres. Se você se interessou pelo livro e quiser comprar, comprando pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você ajuda bastante o canal. E fica ligado que semana que vem nós vamos falar de um livro que, embora tenha saído no ano passado, teve uma grande repercussão e merece uma atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e dar uma olhada na nossa página no Apoia-se também. Muito obrigado e até a próxima.